Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. E um gráfico que tem sido bastante utilizado nos artigos científicos e nos trabalhos acadêmicos para apresentar, valores de diferentes variáveis em uma única figura é o gráfico radar. E nem todos os programas estatísticos conseguem fazer o gráfico radar, mas tem um programa que a maioria de nós tem no nosso computador e que é relativamente tranquilo de ser utilizado e que é possível construir um gráfico radar, que é o Excel. Então, eu vou fazer esse vídeo de hoje justamente mostrando como que a gente pode construir, fazer um gráfico radar aqui no Excel. Para isso, eu simulei um banco de dados, então suponha que a gente tenha avaliado um indivíduo, uma única pessoa, no momento pré e no momento pós, em 4 capacidades físicas: força, velocidade, flexibilidade e resistência. E eu quero apresentar esses dados ali no gráfico. Algumas perguntas que já podem surgir. Isso aqui são dados de um único indivíduo, mas poderia ser a média de um grupo? Sim, você pode apresentar a média do seu grupo no gráfico radar. Ah, mas eu estou apresentando a média só do pré e do pós. Eu tenho, na verdade, 3 momentos de coleta. Posso apresentar dos 3 momentos? Pode também, utilizando o mesmo passo a passo que a gente vai fazer aqui. Ah, você tem só 4 variáveis. Eu tenho 6 variáveis. Posso usar o gráfico radar? Também pode. Ah, mas não são capacidades físicas, são medidas bioquímicas. Não tem problema, são medidas de composição corporal. Também pode. Então, o gráfico radar, ele se aplica em diferentes situações. Construir, fazer o gráfico radar é muito fácil no Excel. Então, uma vez que você tem as suas variáveis e os momentos, o pré e o pós, ou a medida atual versus uma referência já tabulados, a única coisa que a gente precisa fazer é selecionar todas essas informações, não só os dados, mas também os cabeçalhos, venho em inserir, e aqui no meu Excel eu tenho a opção de gráficos. No canto direito aqui dos gráficos, tem uma setinha para baixo. Quando eu coloco o cursor no meu mouse em cima, ele traz ver todos os gráficos. Ele já vai me trazer o próprio Excel algumas sugestões, que ele chama de gráficos recomendados, mas se eu vier à direita em todos os gráficos, vai aparecer uma lista com todas as opções disponíveis aí no Excel. E eu vou selecionar justamente esse chamado de radar e clico em OK, tá aqui. Então, eu vou ter as 4 capacidades físicas: a força, velocidade, flexibilidade e resistência, e o momento pré em azul e o pós em laranja. Posso colocar o título do gráfico, mas muitos de vocês já devem estar pensando: esse gráfico está muito estranho, né? Não é bem o radar que eu estou acostumado a ver, ele está meio distorcido. Como que eu extraio informação daqui? Sim, a gente tem um problema com esse gráfico. Qual é? As avaliações que a gente fez são apresentadas em diferentes unidades de medida. Uma é em quilograma, outra é em quilômetros por hora, outra é em centímetro, outra é em distância, em quilometragem. E por isso, quando eu coloco variáveis com diferentes unidades de medidas no gráfico radar, vira uma bagunça. Se você tiver todas as variáveis na mesma unidade, fique tranquila, use o gráfico radar assim, dessa forma, não tem problema nenhum. Agora, quando a gente está trabalhando com variáveis com as diferentes unidades, muito provavelmente ele vai ficar distorcido por conta, dessa característica. Então, nesse caso, mostrei o gráfico para vocês, mas já vou selecionar aqui e dar um deletar, porque não seria o passo a passo mais interessante. O que eu sugiro vocês fazerem nesse caso? De fato, venham aqui, a gente vai selecionar todos esses dados, vou colocar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui embaixo. E agora, vou deletar todas essas minhas variáveis e vou tentar colocar elas dentro de uma escala padrão. E o que poderia ser uma escala padrão nesse caso? Percentual. Então, eu vou, ao invés de olhar os valores absolutos, olhar os relativos em percentual, considerando os valores do meu momento pré como 100%. Então, eu vou colocar 1, 1, 1 e 1 no momento pré. Então, como se meu aluno ou aluna estivesse partindo do 100%, e eu quero ver em percentual o quanto que ele ou ela avançou em função da minha intervenção.
Então, como que eu vou calcular essa progressão em percentual? Vou colocar igual, seleciono o momento do pós, divido, barra para a direita, pelo pré, e dou Enter. Então, 1,05, o que significa que na força essa pessoa progrediu 5%. Ah, mas ainda está muito difícil a interpretação assim. Já vou tentar facilitar. Vou calcular o mesmo para as outras variáveis, tá aqui. Ou posso também selecionar essa célula e aqui no canto direito inferior, quando virar esse quadradinho verde, arrastar para o lado. E aí ele já calcula para mim. Agora, todos esses valores que eu calculei, eu vou selecionar e venho aqui dentro desse campo de número e seleciono onde tem esse percentual. E aí, quando eu coloco o mouse em cima, ele fala estilo de porcentagem. Pronto. Então, ele passou todos esses valores que eu tinha na minha tabela para percentual. Então, eu vejo que na força a pessoa progrediu 5%, na velocidade 2%, a flexibilidade se manteve, nem progrediu e nem regrediu, e na resistência melhorou 5%. Agora, o que eu vou fazer? Com esses novos dados, vou selecionar tudo, venho em inserir gráficos, o mesmo passo a passo, ver todos os gráficos, e em todos os gráficos, vou selecionar o radar, tá aqui. E agora, ok. Deixa eu só tirar o título do gráfico para facilitar para a gente. Então, acho que agora fica mais fácil a interpretação. Então, cada uma desses pontos do nosso gráfico corresponde a uma variável, no nosso caso, capacidade física avaliada. E agora, o que eu vou ter? Em azul, os valores prés, todos em 100%. Então, é a situação inicial desse meu indivíduo, desse meu aluno ou aluna. E agora, em laranja, o pós, o quanto a pessoa progrediu em cada uma dessas capacidades físicas. Então, só de bater o olho, o que eu vejo? Que quais pontos estão mais distantes do azul? Na resistência e na força. Então, é onde essa pessoa mais progrediu. Progrediu quanto? Bom, aqui aproximadamente 5%, e aqui também 5%. Onde ela não progrediu? Na flexibilidade. Por quê? Porque o valor pré e o pós estão sobrepostos. Então, ela nem regrediu, mas também não progrediu. Já na velocidade, ela progrediu, mas menos do que nos outros dois. Então, esse é um gráfico muito interessante, porque eu consigo ter uma visão do todo para as diferentes variáveis, em quais delas esse indivíduo ou esse meu grupo mais melhorou, em quais delas ele se manteve estável, e no caso ele poderia até regredir, né? Que estaria entrando aqui, vindo mais para o centro desse nosso gráfico. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar um like aqui embaixo. Também se inscreve no nosso canal para acompanhar nossas publicações semanais. E eu deixo o meu muito obrigada e até a próxima.